Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós viemos trazendo o verbete de dicionário poético, certo? Depois de termos visto aí o verbete de dicionário, além de alguns elementos que constituem esse gênero textual, vimos também algumas características do dicionário técnico, do dicionário comum, e agora nós viemos trazendo aí o verbete de dicionário poético para compreender um pouco melhor sobre alguns pontos sobre esse gênero literário. E aí eu trouxe aqui um pouco da leitura que vocês vão ver lá no livro do módulo 1, na página 64 e 65, para a gente poder entender um pouco sobre o que é o verbete de dicionário poético, certo? E aí é importante falar que esse é um gênero literário que traz um pouco do uso do sentido figurado, que é um termo que nós ainda não havíamos estudado e que vocês vão compreender um pouco melhor logo, depois que eu fizer a leitura desse pequeno texto aqui, tá? E aí é o seguinte, esse é um texto que traz algumas falas de algumas crianças sobre alguns termos, certo? Qual é o pensamento dessas? Aqui, na verdade, ele traduz o pensamento de algumas crianças que trazem a percepção delas sobre alguns termos, certo? E aí depois eu vou falar um pouco do sentido literal, do sentido figurado, para vocês entenderem um pouco mais sobre a característica, ponto forte desse gênero textual que é o verbete de dicionário poético, ok? Vamos lá então, a gente inicia com o título A Casa das Estrelas, o mundo lido pelas crianças. O Andrés Felipe inicia aqui na fala dele que diz que para ele o adulto é a pessoa que em tudo que fala se coloca em primeiro lugar. A Lina Maria, que tem 10 anos, ela, quando perguntada sobre o que significava o amor, ela disse que é o que cada coração reúne para dar a alguém. Já a Valéria, que tem 6 anos, disse que o amor é quando uma pessoa ama a gente, que é quando uma pessoa não tem medo das coisas, é quando uma pessoa é feliz, quando uma pessoa é querida com a gente e desfruta das coisas e brinca com a vida e diz coisas sem ter medo e brinca muito. Já o Juan Esteban, quando perguntado sobre o que ele achava que era o calor, ele disse que é uma coisa que faz você ver o diabo por um instante. Já o Pepito, que tem 11 anos, quando perguntado sobre o que era o dinheiro, respondeu que é fruto do trabalho, mas que existem também casos especiais. Já o Jorge Alejandro, que tem 12 anos, quando foi questionado sobre a palavra distância, ele disse que a distância é algo que não se junta nunca. Já o Alejandro Tobon, de 7 anos, quando questionado sobre a palavra inveja, ele disse que era atirar pedra nos amigos. O Juan Alzate, de 6 anos, quando foi perguntado sobre o significado da palavra mãe, ele disse que a mãe entende e depois vai dormir. O Camilo Hurtado, que tem 4 anos, foi perguntado sobre a palavra paz.
E ele disse que paz é quando uma pessoa perdoa. Esses foram alguns termos de entrevistas que foram realizadas com crianças. E foram perguntadas às crianças os significados de várias palavras. E elas deram, nesse momento, o sentido figurado das palavras. Mas antes da gente compreender o que significa o sentido figurado, eu trouxe aqui um pouco sobre o significado do sentido literal. O sentido literal da palavra é aquele que possui um sentido básico, usual, de uma palavra ou expressão que pode ser compreendido sem a ajuda do contexto. Quer dizer, eu digo uma palavra e você me entende. O sentido literal, ele normalmente também adquire um valor que é denotativo. Ou seja, o valor denotativo é aquele que traz o sentido real da palavra. Se você abre um dicionário, lá você vai encontrar uma palavra, várias palavras que apresentam o sentido literal e que tem um valor denotativo, ou seja, o sentido real da palavra. Já o sentido figurado é aquele onde demonstra expressões que mostram situações particulares de uso. No sentido figurado, a palavra tem um valor conotativo, quando o significado dessa palavra acaba sendo usado de maneira ampliada ou até alterada, de acordo com o contexto que ela for utilizada. E aí, desta forma, o sentido figurado, ele sugere que algumas ideias vão além do sentido mais usual da palavra. Aqui eu trouxe um trecho de um poema de Luiz Vaz Camões que fala que o amor é fogo que arde sem se ver. Essa é uma expressão que é utilizada no sentido figurado, pois, de alguma maneira, tem um valor conotativo e amplia o significado, o contexto dessa palavra, que é o amor. Já o exemplo abaixo, estou morrendo de fome, é um exemplo que nos diz que há uma fome no sentido ampliado, que é muito maior do que somente uma fome, se eu quisesse dizer no sentido literal da palavra. E aí eu trouxe uma proposta de atividade para vocês, que é lá no módulo 1, para vocês resolverem as questões das páginas 66 e 67. E também trouxe um link que vai provavelmente na atividade de folha que vocês vão receber. E eu vou ver se consigo passar um vídeo para vocês aqui logo em seguida, certo? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, que fiquem com Deus e que tenham aí bons momentos resolvendo as atividades, certo? Até mais, bom descanso. E se um dia a gente pudesse consultar um dicionário feito só por crianças? Um livro assim foi lançado na Colômbia e serviu de inspiração pra gente. O que pensa e o que diz a nossa garotada. No dia a dia, a gente usa um monte de palavras e nem pensa no significado delas, né? A gente simplesmente sabe e usa. E parece óbvio, né? Até quando a gente fala com crianças, a gente usa essas palavras que são absolutamente corriqueiras, que são muito simples,
E as crianças entendem do mesmo jeito que a gente. Quer dizer, as crianças entendem. Mas será que elas entendem do mesmo jeito que os adultos? Temos que ouvir as crianças. Valentina, para você, o que significa tranquilidade? Tranquilidade é uma hora que acontece o que a gente realmente quis e não acontece nada que te atrapalhe a fazer uma coisa que você gosta. Perfeita explicação. Há muitas outras explicações tão perfeitas quanto essa da Valentina. A da colombiana Bianca, por exemplo. Tranquilidade é quando teu pai diz que vai te bater e depois diz que não vai. Tem também Deus. Deus é o amor com cabelo grande e poderes. São definições deliciosas que um professor colombiano colecionou durante 8 anos em sala de aula e transformou em dicionário. Olha essa. Mãe. Mãe entende e depois vai dormir. A gente trouxe a brincadeira para 4 escolas do Brasil. A água é um suco que não tem gosto de nada. A palavra céu, que segundo o menino colombiano Duban é de onde saiu o dia, por aqui também inspirou definições poéticas. Céu é uma iluminação que vem de Deus. Mas houve quem desenvolvesse uma explicação mais científica. Céu onde o avião anda. Com vocês, Davi e Mateus. Para vocês, o que significa céu? O céu, na verdade, como todo mundo acha, o céu ele não é azul, o céu é preto. É quando o sol bate e reflete no céu que o céu fica azul, só que na verdade o céu é preto, porque ele é o espaço. Que isso, rapaz? Eu olho pro céu todo dia, eu vejo que o céu é azul. Mas é um reflexo. A mesma coisa que o Matheus falou, mas só que é diferente. Essa dupla é muito esperta. Aí eu tentei botar na mesa uma palavra mais difícil. Para vocês, o que significa idoso? Idoso. Idoso é uma pessoa velha. Idoso. Simples, assim, rapidamente. Pá! E o que é uma pessoa velha? Posso falar? Deixa eu continuar. Pessoa velha é quando alguém já tá com a mão bem madura assim. Entre 6 e 12 anos é quando a criança ainda já tem uma quantidade de palavras bastante ampla, mas essas palavras são usadas muito ao pé da letra. E tem um monte de risquinhas assim. Tipo maracujá? É. A mão dele então vai cair. Nem adianta esperar das crianças o que está nos dicionários adultos. Não precisa ficar o tempo inteiro corrigindo uma criança. Tem que tentar entender o que ela quer dizer e dar a ela o tempo, que o tempo vai dar a ela a noção de como falar melhor. Às vezes, entender o que uma criança diz é muito parecido com ler um poema. A palavra agora é lua. Lua é o sol da noite. A lua é uma coisa roxa e é parecida com uma banana. Gabriel, o que é branco? Branco é uma tinta, mas só que não dá pra pintar nada quando o papel é branco. Branco é uma cor sem nada. O branco é mais escuro do que transparente. Inveja é atirar pedra nos amigos. Na bonita definição do colombiano Alejandro. Inveja é quando uma pessoa acha que sua mãe gosta mais desse irmão do que dele. As ideias mais encantadoras podem sair dessas cabecinhas. Paz para o pequeno Juan é quando a pessoa se perdoa. E eu acho que paz é quando ninguém me irrita. É quando tá tudo em silêncio. Com o uso da linguagem, as explicações delas serão mais parecidas com as dos adultos. Violência é quando o homem maltrata a mulher. Sexo é uma pessoa que ama a outra. Ah, essas crianças maravilhosas. Solidão fica no escuro. Qual a sua definição para solidão? Solidão é uma hora. Você fica sem a mãe, sem o pai, ou sem o pai, ou sem a mãe, ou sem o irmão, ou sem o irmão. Gente, que menina mais linda essa! Ela é muito fofa. Parabéns, Valentina. Se arrebentou, tá aqui.